Olá, guerreiros e guerreiras, tudo bem? Quem fala é o professor Tiago Neves. Eu quero trazer alguns bizus, macetes e um processo de memorização, ensinar vocês a começarem a realizar um processo de memorização, tá? A memorização em si, ela precisa fazer certo sentido para vocês, tá? Vocês precisam fazer um link de ideias que quando você puxar o gatilho de memória com aquela palavra-chave, por exemplo, aquilo possa pegar um conceito que você aprendeu, tá certo? Vamos iniciar agora. Isso daqui, vou adentrar aqui no submundo, né, no mundo obscuro dos mnemônicos, dos macetes, dos bizus, né, mas isso daí é que todo concurseiro precisa ter também, essa mania de elaborar uma forma mais macetosa de aprender a um determinado assunto, tá? Sem delongas, vamos lá. Eu vou falar sobre dois assuntos que são quentes nas provas, sempre caem quando cai direito constitucional, que é o habeas corpus e o habeas data. Habeas corpus, habeas data. Aqui a gente vai visitar o artigo 5º da Constituição, os incisos correspondentes ao habeas corpus e o habeas data, tá certo? Começaremos pelo habeas corpus, tá? Conceito legal, habeas corpus, o que significa? Conceder-se-á habeas corpus, do latim tenhas o corpo, tenhas o corpo, você vai já memorizar alguma coisa assim que eu preciso resgatar aquela pessoa, tenhas o corpo, do latim, tá? Habeas corpus, sempre que alguém sofrer, aqui já foi feita essa ação, né, de ameaça ou violência ou coação, tá? Já aconteceu que alguém sofrer, né? Então, ou se achar ameaçado, olha só, não ocorreu ainda. Então, a gente pode verificar que existem dois tipos aí de habeas corpus, né? Que seria o preventivo, ainda não aconteceu a ação ali, a coação, né, na liberdade de locomoção, ilegalidade, abuso de poder, ameaça, enfim, não aconteceu ainda, tá? Então, é um habeas corpus preventivo. E o repressivo, já aconteceu aí o ato, tá? A pessoa já sofreu aquela constrição, então ela vai entrar ali com habeas corpus repressivo, ok? Tá certo, vamos lá. Aqui já entra um processo ali de você fazer uma teia de memória. Eu quero, de uma forma mais lúdica aqui, trazer uma memória para você, uma memória que você já deve ter visto. Por exemplo, coloquei um exemplo aqui para vocês do Jornal Nacional, pode ser qualquer jornal, eu não estou fazendo aqui menção aqui de jornal porque prefiro isso ou aquele, não. Jornal, tem um jornal ali que sempre vai falar a respeito de um corrupto que impetrou um habeas corpus ou no STF ou no STJ, né? Ou que ele não foi preso ainda, ou ele já foi preso, ele precisa sair de lá. Ele impetrou um habeas corpus, né? Que tenhas o corpo, ok? Então, fiz aqui um exemplo, né, para vocês, um exemplo do cotidiano, tá? Qualquer pessoa poderá impetrá-lo, tá? Qualquer pessoa poderá impetrá-lo em favor dela mesma, que sofreu a constrição, a restrição, a ameaça, enfim, ou em favor de um terceiro, ok? Qualquer pessoa, tá? Então, nesse caso, tem que ser na forma escrita, não é de forma só manuscrita, não. De forma escrita, pode ser digitado, coisa e tal. Eu até coloquei aqui uma brincadeira que todos fazem, né? Que pode ser até no papel de pão, né? Não tem um rito específico, precisa ser na folha, a folha organizada, escrito dessa forma ou de outra, não. Pode ser qualquer jeito, tá? Um amigo seu ali sofreu uma ilegalidade, foi preso. Você vai lá no juiz, leva um papelzinho e fala assim, ó, esse aqui é um habeas corpus. Você vai colocar, logicamente, né, o que ocorreu ali, a data, tudo, quem cometeu aquele abuso, aquela ilegalidade, ok? E que você vai solicitar, né? Eu preciso, né? Lógico, você vai falar que aquilo se trata de um habeas corpus. Você vai fundamentar, lógico, aí no artigo 5º da Constituição, tá? Mas não tem uma formalidade assim muito excessiva, tá? Pode ser de qualquer jeito aí, entre aspas, né? Mas que dê a característica ali que seja um habeas corpus, tá? Vamos lá. Nesse caso, o habeas corpus não precisa de advogado, que eu já falei para você, qualquer pessoa pode impetrar, até mesmo em favor de um terceiro, então não precisa de advogado, tá? Que é o preventivo, já falei para vocês, a ameaça ou violência não aconteceu, o repressivo já ocorreu a constrição, tá? Será direcionado a uma autoridade judiciária. Por exemplo, se a ilegalidade foi cometida pelo delegado de polícia, então o juiz de primeiro grau ali vai acolher aí esse habeas corpus, tá? Se foi um ato do juiz, aí você tem que impetrar no tribunal, tá? A autoridade judiciária é superior àquela que emanou ali o ato, a decisão ali que houve aí essa ilegalidade ou esse abuso de poder, ok?
Então, o habeas corpus, ele é gratuito, tá? O habeas corpus, ele é gratuito, você vai ver que o habeas data é gratuito. Então, eu faço sempre uma brincadeira. Todos os habeas são gratuitos. Todos os habeas são gratuitos. Pegou o bizu? Vamos lá. Habeas data, você vai chamar eles de habeas dados. É isso, habeas dados. Por quê? A gente vai falar sobre informações, sobre dados, tá? Aí, no artigo 5º da Constituição, a gente vai ver que o habeas data você chamará de habeas, isso mesmo, habeas data. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Você vê que a própria pessoa vai impetrar o habeas data, ok? Constantes de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, se a sua questão falar que é só bancos de dados de entidades governamentais, somente, está errado. Pode ter uma de caráter privada que tem uma relevância, né? Mas tem um caráter público. Vou dar um exemplo para vocês. Caberia um habeas datas para retificar uma informação, por exemplo, que o SPC e Serasa, por exemplo, não quer retificar? Caberia sim, ok? Eu vou dar só uma dica para vocês, que é uma decisão do STF, ok? Segundo Alexandre de Moraes, a jurisprudência aí do Alexandre de Moraes, aqui está STJ súmula 2, mas ele, é lógico, endossou o entendimento da súmula 2 do STJ, mas o Alexandre de Moraes, todo mundo sabe que é ministro do STF, né? Firmou-se no sentido que a necessidade de negativa da via administrativa para justificar o ajuizamento de habeas data. Então, o que acontece, pessoal? Você só vai ter interesse de impetrar o habeas data se você tentou pela via administrativa, ou seja, você foi lá até o ente lá, governamental ou aquele de caráter privado, mas que tem uma relevância de caráter público, né? Você foi lá, ó, retifica, ou me dê essa informação que é de meu interesse. Você precisa da negativa, tá? Ah, não vou dar essa informação, ó, não vou retificar para vocês. Aí sim, você comprovou isso daí, você vai entrar ali com habeas data, ok? Continuando aqui, tá? Para assegurar conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B, para retificação de dados, habeas dados, mas é habeas data, tá, pessoal? Não é habeas data, é que é nossa brincadeirinha. Quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, ok? Então, nesse caso, precisa de advogado, tá? Precisa de advogado, lógico, se eu for entrar com ação. Se eu for diretamente procurar alterar a informação, obter a informação, né, do impetrante, eu preciso, né, dessa informação, eu vou lá junto à instituição e consigo, logicamente que eu não vou precisar ser representado por um advogado. Mas se houver, por exemplo, a negativa, aí você vai falar, ó, eu vou voltar aqui, mas eu vou voltar com uma decisão judicial. Aí você vai lá no escritório de advocacia, ou vai ali na OAB, ou vai lá na Defensoria Pública, ou você contrata um advogado para que você possa impetrar um habeas data junto ao Poder Judiciário, ok? Então, aqui o resuminho, os habeas são gratuitos. Estou falando HC e HD, ok? Habeas corpus e habeas data. O HC qualquer pessoa poderá impetrar em seu favor ou favor de uma outra pessoa e não precisa de advogado. O habeas data, o interessado deverá peticionar junto ao juiz, né? Mas nesse caso deverá contratar um advogado, tem que ter um advogado. Segundo o STF, para impetrar o habeas data, é necessário negativa no âmbito administrativo, tá bom? Isso daqui era que eu tinha que falar para vocês, que é o suprassumo do que cai nas questões aí da VUNESP, nas outras bancas de alternativas. Então, pessoal, se gostou, curta aí, compartilhe e assista mais de uma vez se você achar necessário, tá? E aqui é o meu bizu para você. Faça a leitura do artigo 5º da Constituição, faça anotações a respeito disso, tá? E resolva muitas questões, que é assim que você aprende. Esses são os pilares da aprovação. É você fazer seu resumo, fazer mapa mental, tá? Se você estudar por outros mapas mentais feitos por outras pessoas, é bom para revisar, porque você não estuda com mapas mentais feitos por outras pessoas, tá? Você vai fazer seus próprios mapas mentais. Você vai estudar, lógico, revisar os mapas mentais macetosos ali, né? Mas você vai procurar fazer os seus resumos e seus mapas mentais. Esse vídeo precisa ter uma duração de no máximo 10 minutos. 10 minutos. Eu creio que vocês aprenderam muita coisa aqui com a gente nesse primeiro vídeo. Eu sigo com mais outros vídeos
posteriormente. Um forte abraço. Até mais!